Pichação é luxo, grafite é arte. Hey Nerd Trunks, Alisson aqui. Não, você não tá no canal Hey Nerd, você tá no canal... E hoje a gente vai falar sobre pichação é arte? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tô gripadão, então a minha performance aqui vai estar aí uns, sei lá, 50%. Bom, o motivo de eu ter remetido aí ao canal do Ei Nerd, né, é porque o Peter publicou numa rede social a fonte aí das nossas reflexões de hoje. Então ele colocou assim, ó: pichação é lixo, isso é arte. Isso eu teria prazer em ter no muro da minha casa. E aí botou um vídeo aqui bem bonitinho que mostra assim os muros, né, onde tem uma vegetação. E o artista desenhou assim mulheres, né, grafitou mulheres. E a vegetação fica como se fosse o cabelo delas, né? Deixa eu aumentar aqui pra gente ver. É aqui, né? Ó, bem bonito. Eu vou parar aqui um pouquinho pra não ter direitos autorais aí. Beleza. Só que aí gerou uma certa polêmica, um certo burburinho na rede dele, que depois, algumas horas, né? No dia de hoje mesmo, acho que 29 do 7, ele publicou o seguinte. Um cara veio na rede dele e falou assim: Mano, tu tem 50 anos e faz vídeo de filme de hominho. Da onde que tu entende algo de arte? E aí ele respondeu assim, né? Me convenceu. Agora eu acho a pichação lindo. Que arte perfeita. Aí ele posta ali umas tags, né? Pichadas no muro. E mais adiante ele faz uma outra postagem. Na sequência. Ele escreve assim: cinema, sétima arte e quadrinhos, nona arte. São arte. Já isso aqui é crime e poluição visual. Bom, vamos abrir as nossas reflexões, mas antes eu te convido a se inscrever no canal, a curtir, comentar e compartilhar. Claro, se você quiser. Mas esse apoio aí é muito bem-vindo ao canal. Tá crescendo, tá iniciando e eu me sinto mais incentivado a estar produzindo vídeos para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a pichação não é um fenômeno moderno. Já na Roma Antiga, lá em Pompeia, foram encontradas aí pichações, né, com sátiras políticas ou mensagens obscenas. Então já é um fenômeno da antiguidade. O segundo ponto que a gente tem que pensar é essa questão da legalidade. Porque o senso comum, né, e a mídia apresenta o grafite como algo artístico, né, como arte e algo legal, e apresenta a pichação como vandalismo e algo ilegal. Mas vamos ver o que diz a lei. Uma primeira lei sobre o assunto foi a Lei 9.605 de 1998. E aí ela faz com que o grafite deixe de ser uma contravenção penal, né, algo menos grave, para se tornar crime ambiental aí, algo mais grave. E depois a Lei 12.408 de 2011, ela vai dizer o seguinte no artigo 65, no parágrafo 2º: não constitui crime a prática de grafite. Você pensa, então é verdade, então grafite não é crime. Mas vamos ler ainda, vamos ler um pouco mais. Realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado, e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente. Ou seja, se não for consentido, o grafite é igualmente crime, é tão crime quanto a pichação. Então aí já cai um mito, né, tanto da mídia quanto do senso comum, que separa, né, o grafite como algo legal e a pichação como ilegal. Se a pichação for realizada com autorização, né, do proprietário ou do bem público, ela vai ser legal, né? E se o grafite for realizado sem o consentimento do proprietário ou do órgão competente, vai ser ilegal. Agora vamos pensar um pouco a diferença estética da pichação para o grafite. Tem que tirar essa foto aqui numa rua que eu gosto de frequentar aqui em Curitiba, né? A Rua São Francisco. E aqui a gente vê que há tanto grafites quanto pichações, né? Não sei se foram autorizadas, né? Parece-me que não, ao menos as pichações, mas talvez também os grafites. Mas o que a gente vê é que os grafites eles são mais coloridos, né? E teve mais tempo ali para ser elaborados, enquanto as pichações elas costumam ser mais monocromáticas, mais rápidas na sua execução e tem um ar mais agressivo, né? De protesto,
ou mesmo de marcar território, né? Agora, esse desprezo contra a pichação, ele parece assim um tanto desproporcional, né? Que muitas vezes, inclusive, leva à morte aí dos pichadores, como se a pichação fosse um crime tão grave assim, que merecesse a pena de morte. Um caso interessante para a gente pensar o grafite são os artistas Os Gêmeos. Aqui em Curitiba, uma vez, eles pintaram, né, grafitaram um estacionamento, que depois houve aí uma polêmica porque esse estacionamento se tornou um comitê eleitoral do PSDB, e o grafite deles foi simplesmente pintado por cima aí, uma fachada, acho que é azul. Mas aí os gêmeos, eles também foram para o museu. E aí há uma declaração deles que o grafite ele precisa ser, digamos, ilegal para poder ser grafite. E quando ele vai sob encomenda para o museu, ele já não seria mais grafite, né? Seria algo como, tipo, spray sobre tela, mas não grafite. Mas não significa porque o grafite está no museu que ele deixou de ser grafite. Significa, né, nessa concepção, que se ele passou a ser considerado legal, ele deixou de ser grafite. Tanto que os gêmeos fizeram grafite na fachada do Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, e isso também causou aí protesto do neto do Oscar Niemeyer, pedindo aí para que restituíssem a fachada original, né, toda em branco. E a gente vê entre os grafiteiros que alguns fazem sim uma distinção, buscando que o grafite tenha um reconhecimento artístico, enquanto outros, né, que também realizam pichações junto com os grafites, eles dizem que não há distinção entre pichação e grafite. Mas aí vem a questão, né, grafite é arte, pichação é arte? E no post do Peter parece assim que a arte tem que ser algo belo, né? E se não é algo belo, não é arte. Mas será que o belo é o que caracteriza a arte? Não pode o feio também ser considerado arte? Será que um filme de terror, então, ele não seria arte? E afinal de contas, o que é o belo? Existem aí 4 maneiras da gente pensar o que é arte. A gente pode pensar numa maneira mais metafísica, de que a arte ela tem uma quintessência que ela mesma se afirma enquanto arte, ela teria uma força imanente nela que seria, digamos, perceptível e tem uma autorreivindicação inerente que faz com que ela se afirme e seja reconhecida como arte. É uma impressão mais romântica, mais metafísica do que é arte. Uma segunda concepção é mais subjetiva, então a arte depende dos olhos de quem vê. Então algo para mim pode ser considerado arte e para você não. Mas aí fica algo muito flutuante e ficaria difícil a gente ter uma convenção, né, sobre o que é arte se ela fosse tão fluida assim, tão subjetiva. Uma terceira concepção seria do consenso coletivo. Então, se a maioria das pessoas reconhecem que aquilo é arte, então aquilo se torna arte. Mas então ela não era arte e passou a ser arte? Ou ela sempre foi arte? E uma quarta concepção é aquela institucional. É a arte aquilo que os professores de escolas de arte dizem que é a arte, o que os museus, os curadores reconhecem como arte, aquilo que foi chancelado, né, reconhecido por instituições desde a história da arte até pela impressão de profissionais. Mas a gente sabe, né, o caso do Van Gogh, que, por exemplo, que demorou, né, que não conseguiu em vida ser reconhecido como um grande artista. E de repente, por questões políticas, pode estar uma obra dentro do museu que venha a ser, com o tempo, considerada irrelevante enquanto arte. E também pode ter obras aí fora do museu que estão sendo excluídas e marginalizadas, mas de repente seriam muito mais relevantes do que as obras que estão dentro do museu. O fato é que o grafite, ele não foi uma arte feita para o museu, ele foi feito para o espaço urbano. E muito das impressões do que se reconhece o que é arte ou não está entre os próprios pares, né? Entre outros grafiteiros, entre outros pichadores. Eles mesmos trazendo a legitimação para a atividade que eles fazem como intervenção urbana. E para você, o que é arte? E o grafite, ele é arte? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.